Oi, primeiro ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 13ª aula de Sociologia, referente ao módulo 13 da apostila de vocês, que inicia na página 61. Gente, é um tema bem abrangente, né? A cultura. Nós conversamos no módulo passado, se eu não me engano, uma introdução a respeito de cultura. Deixa eu só conferir isso aí, se é isso mesmo. Se foi com vocês mesmo. Não, autoridade e burocracia, a gente falou de Max Weber. Bom, enfim, vamos definir cultura a partir de agora, então, para a gente falar a mesma língua. Gente, cultura, ela pode ser definida em dois aspectos, né? Assim, eu acredito que eu já falei isso com vocês, mas não tô recordando se foi primeiro ou segundo ano que a gente definiu cultura para poder seguir nas aulas de sociologia. Hoje em dia, tá, agora na nossa atualidade, nós nos referimos à cultura também como o cabedal, né, de conhecimento de um indivíduo. O tanto que ele conhece, o tanto que ele já estudou, quais os cursos que ele fez, né, mestrado, graduação, mestrado, doutorado, enfim, por aí vai. Aquele cara que é um ávido leitor, né, que ele também é culto. Na verdade, gente, quando a gente se refere à cultura dessa forma, como eu estou falando, nós estamos nos referindo à erudição. Então, o cara que estuda bastante, que ele conhece muitos assuntos, que ele lê muito, ele é um erudito, né? Ele tem uma erudição muito grande, certo? Na verdade, em sociologia nós vamos definir cultura como assim, sendo um conjunto de aspectos referentes a um povo, a uma sociedade, a uma comunidade. Por exemplo, língua, né? Ou língua, ou mesmo, como é que se diz? Dialeto, né? As variações de uma mesma língua. Nós vamos nos referir à cultura como os costumes de vestimenta. Nós vamos nos referir à cultura como os costumes de criação de crianças, de educação, certo? Nós vamos nos referir à cultura também como manifestações daquela comunidade, daquele grupo, daquele povo, em relação à arte, em relação à música regional também. Isso tem muito a ver com regionalidade aqui para nós no país, né? Depois, mais para frente, nessa mesma aula, a gente vai falar de classificação de culturas. Então, agora, nesse momento, nós vamos nos referir à cultura como aspectos de um povo, aspectos de uma sociedade, de um grupo. Muito bem, gente. E vamos também mencionar que existem diferentes culturas, mesmo dentro de uma sociedade. Mesmo dentro de uma sociedade, por exemplo, a Sociedade Nacional Brasileira. De norte a sul do Brasil, nós temos muitas culturas. E mesmo se nos concentrarmos numa região, nós teremos culturas diferentes dentro daquela região. Teremos um exemplo disso, são as tribos indígenas do norte. Nós temos etnias. Então, acho que foi pro segundo ano, foi uma aula a respeito de etnia, né? Quando a gente fala de raça, a gente está falando de etnia, na verdade, né? Hoje a raça é uma classificação atual. Mas, enfim, retomando o conceito de cultura, esses aspectos individuais, esses aspectos de um grupo, eles estão relacionados com a forma como esse grupo foi formado, a forma, o processo de desenvolvimento econômico e social, né? Quem são os formadores, de onde eles vieram, quais as culturas que eles trouxeram e como esse grupo foi se desenvolvendo economicamente. Como é que
surgiram as relações de trabalho dentro desse grupo, enfim. A cultura, então, a partir de agora, a gente vai definir como um conjunto de aspectos sociais referentes e inerentes, né? Fazendo parte de um grupo de pessoas. Muito bem, gente. Agora a gente vai falar a respeito de diferenças culturais. O que hoje em dia é muito comum ser chamado de diversidade. O que seria diversidade, gente? Isso que eu acabei de explicar para vocês. O inúmero, né? N número de culturas diferentes. E assim, pensando na diversidade, cada um de nós, eu, vocês, cada um que estiver assistindo essa aula, tem condição de julgar uma outra cultura como atrasada ou adiantada? Né? Acho que não. Por quê? Se todas são diferentes, se todas têm as suas tradições, os aspectos sociais, assim, localizados, né? Pontualizados num grupo, como é que, tomando o nosso como base, a gente vai julgar um outro atrasado ou adiantado ou inculto, né? Que é o caso dos indígenas, por exemplo. A gente observa uma tribo indígena, observa o costume deles e pensa da seguinte maneira, né? Nós, vamos supor, eu indo, e vamos supor que eu fosse um incauto, fosse um completo desavisado, e chegasse na tribo indígena e ia falar, nossa, mas essas crianças não vão para a escola? Eles não usam sapato? Eles não têm energia elétrica? Né? Eles não assistem televisão? Como é que eles se informam? Percebe? Só que assim, na nossa análise sociológica e trazendo isso para um modelo bem moderno, para que não pratiquemos preconceitos baseados na nossa própria cultura, nós temos que enxergar que tudo que for diferente da nossa cultura é só diferente. Não é mais adiantado, não é menos adiantado, não é ignorante, não é selvagem, como foram classificados os povos indígenas que já habitavam a América quando da chegada do Cristóvão Colombo e do Pedro Álvares Cabral. Gente, essa patota, essas tribos, aqui no território das Américas, assim, América do Sul, América Central, assim, América do Norte nem tanto, porque era outro clima, foi outro tipo de colonização, enfim. Mas essas Américas, a Central e a do Sul, que foram colonizadas pelos europeus, né, que todo mundo fala de descobrimento do Brasil, que na minha opinião, na minha humilde opinião, a América já estava lá. Já havia uma população lá. Então, assim, não foi descobrimento, foi, assim, encontramento. Encontraram a América. Bom, enfim, não vamos entrar em teorias sociológicas e teorias históricas. Principalmente, né, minhas opiniões a respeito. Veja, quando os europeus chegaram nas Américas, que se depararam com aquelas tribos indígenas que viviam num local quente, muito diferente da Europa. Então eles não usavam roupas, né? Isso já chocou os europeus. Como não usam roupas? Como é que eles cobrem as vergonhas deles, né? Os órgãos sexuais, enfim. Eles não tinham nenhum tipo de construção como as europeias, que já tinha uma cultura de 1500 anos, né? Que também vem do mesmo grupo que habitava cavernas no passado. É a mesma coisa. Só que um, pela Ásia, entrou na América do Norte e foi migrando para locais mais quentes. Teoria de Bering, do Estreito de Bering, entre a Sibéria, no leste europeu, e o Havaí, né? Muito antes de Europa, civilização europeia, Roma, Grécia, aquela coisa toda. Então, assim, para os padrões daquela época, gente,
O eurocentrismo praticado, ou seja, nós na Europa nós temos a cultura, nós temos a educação. O nosso modo de viver é o certo. Então, esse pessoal que habita esse novo mundo, como era chamado, é bárbaro, é selvagem. É bárbaro, né? Os povos portugueses definiram como bárbaros, como selvagens, assim, animais, né? Veja. E aí foi tentada e não, foi executada na força, na paulada, a educação desse povo, a catequização dessas tribos. Então, o europeu entendeu que a religião cristã que ele carregava tinha que ser imposta, ensinada para esse povo. Quer dizer, veja, gente, eu não sei, não conheço todas as histórias das etnias, muito pelo contrário, não sou um grande estudioso da cultura indígena, porém, cada etnia indígena, cada etnia que não fosse europeia, possuía a sua tradição religiosa, tá? Que eles cultuassem um galho de árvore, mas era a tradição deles, era o hábito cultural. Percebe qual a definição de cultura? E a nossa incapacidade de julgar, de quantificar ou de qualificar entre mais adiantada, menos adiantada, selvagem, ignorante, culta, enfim. Nós não temos, porque cada povo, cada comunidade, cada sociedade tem os seus aspectos próprios, que advêm, né, que surgem a partir do desenvolvimento social e econômico, a partir da formação desse povo, como é que foi o processo de formação, a partir ai, gente, perdão, é aqueles spams. Olha que ridículo. Perdão, eu não consigo desligar essa jaca. Eu pus esse telefone no silencioso e não entrou por quê. Bom, enfim. Agora foi. Gente, pra gente resumir nosso bate-papo a respeito de cultura, não há fundamento em classificação, né, quantitativa entre inferiores e superiores. Não há argumento a ser usado, sem que você seja um desavisado, seja um egoísta, seja um etnocêntrico que acredita cegamente que a tua cultura é a melhor, que a tua cultura é a certa. O resto, se for assim, a divergência de opinião entre as pessoas é um absurdo, né? Pensa, 200 milhões de pessoas só no Brasil, por exemplo, pensando diferente a respeito de um ponto. Então, assim, cada um desses 200 milhões vai achar que o próximo, todos os outros estão errados. Eu que estou certo. Você já pensou? Isso é um tanto quanto ridículo, né? Um tanto quanto primitivo demais, né? Outra coisa que é muito importante que nós tenhamos em mente. A geração de vocês, eu acredito que tem muito mais tranquilidade para tratar com esse assunto. É o assunto do preconceito racial e cultural. Percebe? A habilidade de lidar com a diversidade entre vocês mais novos é muito mais fácil. É muito mais simples do que a nossa geração. Percebe? Vocês já têm em mente que a diversidade faz parte da sociedade. Vocês já nascem com isso em mente. E já são treinados a dar continuidade nesse ponto. Não existe diferença entre as pessoas. As culturas podem ser diferentes, mas como a gente acabou de falar, 10 minutos de blá blá blá, não tem como você falar essa é melhor, aquela é pior, blá blá blá, enfim, a minha é legal, a minha é horrível, sabe? Não tem como.
porque são diferentes. Elas não são passíveis, né? Elas não são, não é possível classificar as culturas de acordo com uma escala, né? Uma escala aqui. Lá em cima é o vermelho, aqui embaixo é o verde, ali no meio é o amarelo. Então as culturas que estão na faixa amarela são as melhores. Não, não tem como fazer isso. Qual o critério que será essa escala? Segundo, aí vem o grilho. Segundo nada, né? Você não pode falar. No passado também se acreditou que a localização geográfica de uma sociedade determinaria o seu avanço cultural, o avanço social, o avanço econômico. Também é uma teoria que não tem argumentos, né, que sustente. Gente, nós aqui temos o conceito antropológico, né, foi o que eu passei para vocês. E a partir de agora, a partir desse módulo 13, quando a gente conversar a respeito de cultura em sociologia, a gente vai pensar nisso que eu falei, né? Um arcabouço, né? Um conjunto de aspectos próprios de um povo. Não ruim, nem bom, diferentes. Então, por exemplo, para que seja observada uma cultura, o cientista, o sociólogo, ou mesmo nós todos, para que nós possamos tecer algum tipo de comentário a respeito de uma cultura, nós não podemos ter em mente a nossa. Nós não podemos ser influenciados pelo nosso conhecimento. Porque cada cultura tem o seu conhecimento. Cada cultura tem a sua tradição, né? Veja, gente, aqui na apostila tem 2 exemplos de diversidade racial que causaram muitos... Diversidade cultural, na verdade, né? Aqui a gente está falando de cultura, então vamos adaptar a cultura. Na Europa, quando o primeiro exemplo é a respeito do nazismo, né? Então por isso que eu falei racial. Porque, na verdade, o regime nazista, chefiado por Adolf Hitler, tinha como objetivo purificar a raça ariana, que vem de um conceito de eugenia, eliminar aqueles mais fracos. Gente, onde já se viu? Né? Não deixar aquele mais fraco, aquele que tem alguma dificuldade, alguma deficiência, continuar vivo, porque ele é um fator de enfraquecimento da raça. Se ele reproduzir, os genes defeituosos dele vão, né, causar um probleminha na raça. Isso é um absurdo. Eu estou ironizando. Não pode acontecer, né? Não pode nem ser pensado. Tanto que na Segunda Guerra Mundial foi pensado e foi praticado por um povo, né? Os alemães praticaram o nazismo, e a gente sabe toda aquela judiação, aquele terror que aconteceu nos campos de concentração, né? Onde eles exterminavam ciganos, exterminavam homossexuais e principalmente judeus. Aí eu pergunto para vocês, qual o argumento? Lógico que na época da Segunda Guerra, o Joseph Goebbels inventou 1000 narrativas para convencer o povo alemão, para convencer os soldados alemães, através da propaganda, que o povo judeu era sujo, carregava doenças. Mas, gente, qual a diferença biológica entre um judeu e um ariano, e um alemão? Nenhuma. Se você chegasse e falasse assim, olha, qual a diferença racial entre um alemão branco, né, pele totalmente branca, e um africano com a pele totalmente negra, aí você vê. Mas são atributos do biotipo, né? São atributos da constituição física. Também não existe nenhuma diferença. E não existe nenhuma prova científica
de que um seja inferior ou outro superior. Assim como não existia essa mesma prova em relação aos judeus, né, na Europa, nos territórios conquistados na própria Alemanha e nos territórios conquistados pela Alemanha, né, sob o comando do Bigodinho. Não tem. Então, assim, foram narrativas, foram falácias, né, mentiras criadas que deram no que deram, que a gente já conhece através de muitos exemplos aí, muitos comentários, muitos documentos a respeito do que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Outro exemplo citado aqui foi um conflito racial que houve numa cidade, num país chamado Ruanda, na África, que era uma colônia belga, na década de 70, né? Acho que foi em 1974, acredito que tenha sido em 74. Existiam duas tribos, né? Existiam duas etnias muito grandes em Ruanda, que que ficaram dentro do mesmo país, quando houve a repartição como se a Europa fosse a superior e, bom, vamos repartir a África como se fosse uma pizza, um pedaço para você, um pedaço, blá blá blá, né? Tem razão. Isso tudo é absurdo, né? Se a gente for rever essas políticas colonialistas, essas atitudes colonialistas, elas não têm fundamento nenhum, né? Puro jantar, vamos partir a pizza aqui e dar um pedaço para cada um, né? Baguete recheado. Gente, para finalizar, porque já estamos com 22 minutos de aula, e eu sei que é complicado, mesmo na aula presencial, né, passou de 15 minutos já. Esse conflito que houve em Ruanda, foi o genocídio de Ruanda, foi entre a etnia Tutsi e a etnia... Ai, meu Deus do céu. Tutsi e Hutus. Hutus, né, com H, versus Tutsis. 4 meses de conflito, calcula-se 1 milhão de mortos. Uma etnia começou a agredir a outra. Os Hutus, que eram os que ocupavam os cargos de administração pública, passaram a exterminar os Tutsis assim, porque não era da raça deles, e aquele território pertencia a eles. Só que aquele território era colônia belga, ou seja, colônia da Bélgica. Então, se a gente juntar Lé com Cré, né, a quem interessava um extermínio ali? A quem? Né? Fica a dica para a reflexão. Gente, vamos terminar por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo bons estudos. Não esqueçam, a diversidade só significa diferença. Não significa superioridade nem inferioridade, certo? Apenas diferença. Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção e bons estudos novamente.